Fala, turma, bom dia. Hoje é dia 10 de maio de 2021, segunda-feira, e a gente está fazendo aqui um teste de um formato novo. Eu vinha fazendo a live pelo Instagram, mas aí eu ficava tendo que dar zooms, assim, mostrando isoladamente os gráficos, e eu penso que de repente dessa forma fique mais fácil de vocês conseguirem interpretar o que a gente está conversando, né? Então vamos lá. Como todo mundo já está acostumado, quem acompanha por lá, essa é a tela de fractal que eu costumo operar. Aqui é o gráfico mensal, semanal, diário, horário, e esses aqui eu vou atualizando conforme o mercado vai se movimentando. Normalmente eu faço planos de atuação por aqui e por aqui. E aqui eu vejo contexto e fuso de zonas muito brigadas. Então, aqui no mensal, o que, é que a gente vê? Que a gente está fazendo aqui uma correção de uma fração desse todo aqui, que foi uma movimentação de alta bem direcional, mostrando que o mercado fez uma falha de renovação de topo, no que ele não conseguiu fechar acima desse fechamento de outubro do ano passado. Então, aqui o que está acontecendo o que o mercado está fazendo? Ele está fazendo a correção dessa fração, desse todo, para tentar retomar, mesmo que falhe, ou ele vai tentar reverter esse todo aqui, produzindo, se não no mês de maio, de repente no mês de junho ou julho, um fechamento abaixo dessa barra 5.155, que renovaria fundo e colocaria o mercado aí numa tendência principal de baixa no mensal. Mesmo que ele faça, claro, movimentos de correção dessa baixa, existe essa dúvida. Só que como esse tempo é muito grande e a gente não pode esperar com que essas barras mensais aconteçam para fazer atuações, né, dentro de um dia, dentro do mercado, então isso aqui para a gente é só um mapa do continente, não é onde a gente vai fazer plano, é só para a gente saber o que está acontecendo. No semanal, a gente vê que a gente tinha um suporte aqui nesse 319, a gente teve o fechamento da semana passada abaixo desse ponto, portanto, ele foi promovido à resistência. Ele era suporte, aconteceu o fechamento abaixo dele, então ele deixou de ser suporte e passou a ser promovido à resistência. Por essa razão, o 319,5 está aqui, ó, essa linha roxinha, ela agora é um ponto de resistência do gráfico semanal, que pode gerar aqui uma defesa, ou uma acumulação, ou um falso rompimento. É improvável que o mercado volte e atropele esse ponto sem grandes discussões, já que ele era um ponto aqui que foi brigado, né? No diário, deixei esse zoom bem arrumadinho aqui nessa proporção, para a gente ver que o mercado vinha fazendo aqui uma sequência de topos descendentes e fundos aqui também ascendentes. Então, aqui nesse momento, a gente vislumbrou um respeito a esse ponto aqui que realmente aconteceu, realmente empurrou o mercado para cima, da forma como aqui, toda essa região aqui eram pontos de defesa, aqui que eram zonas de muita acumulação, a gente falou muito sobre o respeito a esse ponto aqui, até que houve um fechamento que renovou o fundo, a discussão passou a ser esse ponto aqui, a gente também falou sobre isso, o mercado acabou voltando para a tendência principal de alta, tentando alcançar esse ponto aqui, que era fundo, ó, foi rompido, promovido como resistência, mas faltou o toque em si. E de lá para cá ele fez uma sequência de 4 pregões em baixa, testando aqui, ó, até esse último ponto, 223,5, que foi exatamente quando ele produziu o fechamento do pregão da sexta, que foi no 49,5, depois de ter testado 23,5. Então é como se o 49,5 tivesse sido a consequência do respeito a esse ponto até então. Claro que perdendo o mínimo, o mercado ganha força e iria para o próximo ponto, que estaria lá no 136,5, ó, essa marcação daqui. Então, por hora, eu só marquei aqui o fechamento do pregão da sexta, o ponto que foi respeitado no diário, que foi esse fundo que o mercado tinha formado aqui em janeiro de 2021, e o próximo ponto, então, aqui fica 136,5. Quando a gente vem para o horário, a gente vê um fechamento levemente acima dessa última movimentação de baixa, o que joga o mercado para uma tendência principal de alta, né? Quando a gente vem aqui para o 30 minutos, a gente percebe mais ainda, com mais detalhes, essa movimentação aqui, porque a gente viu uma sequência de tendência de baixa, a gente viu uma tentativa de se manter acumulado numa região que favoreça a ideia de continuidade dessa queda, e aí a gente teve uma movimentação de alta, vencendo essa resistência, e depois a gente percebe que esse 29,5 foi totalmente respeitado agora enquanto suporte, jogando, ó, demorando bastante, mas jogando o mercado para cima, para fazer uma movimentação de correção dessa queda que a gente está assistindo aqui. Então, a suposição é,
Claro, o fechamento do pregão de sexta é muito importante, da forma como a abertura aqui no 92,5, ó, que é essa abertura aqui do pregão da sexta, também é um pontaço, porque é o que vai definir se a movimentação de hoje seria uma correção do todo dessa queda, na expectativa de retomar, ou se o mercado, depois de visitar esse ponto aqui, ó, se a gente afastar aqui essa correção e ver que isso aqui era um fundo que produziu tudo isso, imagina se o mercado aqui quiser reproduzir esse comportamento que ele teve aqui, ó, e fizer uma alta aqui também, mesmo que fale topo, respeite fundo anterior, tem esse fundo anterior, tem esse fundo anterior, tem esse fundo anterior, tem muito espaço gráfico aí, até ele exprimir para a gente uma tentativa de reversão, ou uma ameaça de reversão, ou uma efetivação de uma reversão, muita coisa aí ainda pode acontecer. Fato é que a gente tem aqui um fundo nesse 216 no horário. A gente tem esse 47,5, né, 247,5, que fica sendo um ponto importante, que foi o ponto que determinou a reversão da tendência. A gente tem o 70,5, que é o fundo anterior, que uma vez rompido, pode ter sido promovido a resistência. Então, é um ponto que quem estiver querendo entrar nessa posição da ideia de continuidade, é um ponto para você, de repente, aguardar uma entrada por fluxo, pelo horário, para ficar mais seguro e tentar pegar de longe o comportamento que o mercado teria, voltando a esse próximo ponto de discussão aqui, que seria o 47,5. No mais, dava para tentar pegar uma correção dessa queda, né, pegando aí a movimentação dessa alta em função desse, principalmente aqui desse fechamento, com cuidado nesse 70,5, ou entregando no 92,5, porque a abertura desse pregão aqui, ó, do pregão de sexta, e a movimentação de hoje pode ser algo que fique dentro desse range de pontos, né, entre abertura e fechamento, ou, se você quiser, ficar de longe, observando a tentativa do mercado de romper essa abertura, para quem sabe aqui desenhar uma barra de ignição de alta, que como a gente viu aqui no diário, seria algo esperado, né, dentro dessa região de cotações. Claro, a não ser que o mercado se mostre se mantendo abaixo aí dos 49,5, 23,5, principalmente mantendo o mínimo. Mas não seria estranho imaginar que nessa região de cotação ele poderia produzir sim, por que não, uma movimentação de alta, uma barra de ignição aí, ganhando a abertura do pregão de sexta e conseguindo se manter aí, indo na direção do 47,5. Então, estou aqui com 92,5, que é o ponto da abertura. Esse 303,5 é um ponto do horário, que inclusive a gente estudou na última live que a gente fez na sexta-feira, decorrência do pregão da quinta. Esse 19,5 é esse ponto do semanal, ó, que era um ponto de suporte que foi promovido à resistência. E a gente tem o 42,5, que é o ponto que a gente está discutindo ao longo do mês de maio. Se esse fechamento de maio, ainda falta muito tempo para isso, vai se dar acima ou abaixo desse 42,5, que foi essa movimentação de baixa aqui. Tem um outro ponto aqui que também é muito importante, que na verdade a última movimentação de baixa do mensal está nesse gap aqui, ó. Então não dá para a gente desprezar essa marcação aqui do 227. O sinal bem próximo da região aí onde o mercado andou visitando no último pregão. 227 aqui também foi testado. Aqui não dá para ver porque foi um gap de baixa, né? Mas tem uma última movimentação de baixa aqui. Nesse caso, daria até para desconsiderar esse 42,5 se você preferisse apagar esse ponto. Mas aqui também é um ponto de força, um ponto bem extremo dessa região aqui, dessa correção. Só mais extremo que ele, a gente só tem aqui esse 155. Mas assim, não é improvável, não é muito tópico imaginar que o mercado nessa região de cotação teria intenção de produzir o que ele está mostrando que produz aqui, ó, todo esse movimento direcional. Por mais que ele faça falhas, deixe pavios, não faça reversões, se mantenha acumulado em regiões da barra anterior que favoreça a ideia de continuidade, faça falhas e toda uma sequência de raciocínios que a gente vai acompanhando no fechamento de barras por barras, e por isso que a gente acompanha tanto os fractais, que são as barras que vão dando respostas para a gente à medida em que o mercado vai se movimentando, seja ele em qualquer tempo, certo? Então é isso, pessoal. O mercado está em baixa, tá? No diário. Ele está já 4 pregões aí trabalhando em baixa, numa região que tem alguns suportes, como a gente andou vendo aí, tinha suporte aqui no semanal desse 19, tem suporte aqui no diário. Então, assim, a queda em si, a essa altura do campeonato, já começou lá em cima. Por isso, a gente faz tanta amarração em função do horário, que é por onde a gente consegue identificar mais rapidamente a desconfiguração da movimentação.
Fato é que o horário fechou levemente virado para alta, já que fechou no 49,5, engolfando essa barra do 47,5, mostrando para a gente uma intenção de fazer uma movimentação de alta. A questão é que nesse caminho ele pode fazer uma falha de fundo, uma abertura que reverta essa barra também, se ele abrir abaixo do 38. Ele pode mostrar uma intenção de voltar lá para a região do 16, para testar aquele ponto mais uma vez, onde aí sim ele poderia fazer um pullback no suporte antes de fazer uma retomada da movimentação. Fato é que, se ele produzir um fechamento de uma barra no horário abaixo desse 216, ele não está fazendo o que é próprio nessa região aqui do 23,5. Ele estaria renovando o fundo, né, e, portanto, estaria dando continuidade à tendência de baixa que ele está instituído pelo diário até então. Eu preferiria entrar numa reversão da tendência de baixa para alta, porque a gente fica com um range de pontos mais definido e também, normalmente, quando o mercado institui uma tendência nova, ele ganha mais força, ele fica um movimento mais vigoroso, novo, né, mais forte. Então, ele tende a ser mais direcional e, portanto, tende a ter uma amplitude maior. Mas é muito importante a gente observar a frequência de força, sem desconsiderar também o fato de que a gente está aí em semanas que tem muita notícia, né, política, toda a questão do corona, os dados estão saindo e tudo mais. Então, para isso é importante a gente analisar o comportamento, a frequência de força das barras mesmo e sentir qual é a intenção do mercado conforme o tempo vai passando e ele vai produzindo também fechamentos de barras em outros tempos intermediários, que não os analíticos, né, muito grandes, e nem os operacionais, que são os tempos menores, que tendem a dar sinais para a gente mais falsos do que esses tempos aqui intermediários, que normalmente são mais claros, mais expressivos, e não deixam de ser informações frescas, né, porque eles se fecham dentro do mesmo dia. Então é isso, por aqui dá para ter uma muito boa noção dos pontos de força, os pontos de resistência e suporte do mercado, quais são as intenções, o mapa está marcado aí. Espero que vocês tenham juízo, escolham muito bem a região onde vocês vão fazer entradas e defendam a posição, observem a frequência de força do mercado, bons negócios, meta batida, dinheiro no bolso, sai da tela, realiza o lucro e amanhã tem mais. Amanhã, dia 11, a gente se vê por aqui também. Espero que esse formato tenha valido a pena para vocês e tenha ficado mais claro a forma de enxergar a movimentação. Fechado, pessoal? A gente vai se falando, então. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui para mim, para eu saber que foi relevante para você, tá bom? Tchau, tchau!